Eu desejo muito que Deus possa estar fazendo cada vez mais em cada um de nós. E através de cada um de nós, vocês, sabe, o testemunho da Isabel é algo tão tremendo que muitas vezes nós olhamos para as pessoas e nós não acreditamos que tem jeito. Nós somos maus, irmãos. Deus tem que ter misericórdia das nossas vidas. Quantas vezes as pessoas entram dentro da igreja porque são diferentes daquilo que nós acreditamos que deveria ser o correto, e nós não abraçamos, nós não amamos. Nós precisamos muito de rever os nossos conceitos como cristãos. Eu fiquei sabendo que a Isabel viria, mas a sua filha, seu genro, suas netas, nesse lugar, apresentar elas para o Senhor agora, ontem. E por incrível que pareça, a palavra que Deus me deu essa semana, quando eu estava orando, tem tudo a ver com isso. Tudo a ver com o que Deus está fazendo no nosso meio, nas nossas vidas. Mas não apenas o que nós temos falado, Ele não está fazendo isso apenas na nossa igreja. Ele está fazendo isso no corpo de Cristo, espalhado nessa cidade, nesse país, nessa nação. Infelizmente, nós nos perdemos na caminhada com o Senhor. Nós saímos do propósito de Deus. Nós atraímos a glória do Senhor para esse lugar, para esse ambiente aqui apenas. Então nós consideramos hoje que o lugar aonde Deus age, aonde Deus faz, é nessas quatro paredes. É onde tem um nome, uma placa. E Deus nunca agiu dessa forma. Nem mesmo quando Davi se dispôs no seu coração de edificar uma casa para o Senhor. Naquele momento Deus não permitiu que Davi edificasse, mas falou: o seu filho vai edificar. Só que quando Salomão edificou a casa do Senhor, aquele templo natural, Deus deixou bem claro que ele não cabia dentro de um lugar desse. Deus, ele é muito maior do que isso. Só que nós insistimos em tentar colocar Deus dentro desse lugar, em tentar agir com Deus como se nós soubéssemos o que é o melhor para as pessoas, como se nós fôssemos as pessoas que decidem quem é bom, quem não é, quem é santo e quem não é. Nós temos que nos arrepender daquilo que nós mesmos construímos no decorrer dos anos. E não falo dos últimos anos, não. No decorrer da história da igreja, a igreja veio se perdendo. Deus nos chamou para amar o próximo. Deus nos chamou para edificar vidas, mas não de acordo com a nossa visão, e sim de acordo com a visão de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus para nós. Deus sabe a forma correta. Ele não precisa que eu e você venhamos interferir e falar: essa pessoa aqui, ela é boa, essa aqui já não é. Ah, para essa aqui tem jeito, para essa não tem. Mas infelizmente, a igreja do Senhor, ela veio se perdendo ao longo dos anos. E a igreja do Senhor, irmãos, sou eu e você. Não é esse lugar, não. Isso aqui é um prédio que hoje ele existe aqui, nós estamos reunindo aqui. Amanhã nós vamos para outro lugar.
E vai ser a mesma coisa, ou vai ser melhor ainda, por quê? Porque vai depender do que está dentro de nós. E é isso que Deus colocou no meu coração. Sabe, hoje eu não quero falar no sentido das falhas, dos erros que nós cometemos como pecados, esses pecados que nós cometemos, grotescos aí, não, de matar, de roubar, de prostituir, não é isso. Hoje eu quero falar dos nossos pecados que nós temos cometido diante da glória e da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Do pecado do julgamento, do pecado da língua, de falar mal um do outro, de condenar um ao outro. Sabe, a Ana Paula trouxe para nós que nós precisamos de colocar lenha e manter o fogo aceso. Essa foi uma das atitudes que Davi fez assim que ele levantou o tabernáculo, continuando a história do divino. Quando Davi ele chega na cidade, a primeira coisa que ele faz é edificar um tabernáculo ali, uma tenda, aonde a arca deveria ser colocada. E a primeira coisa que Davi faz é instituir que os levitas não deixasse que o fogo apagasse em nenhum momento. O fogo deveria arder dia e noite diante da arca do Senhor. Colocar a lenha. Mas aí depois o Kenner veio semana passada e falou para nós que nós não devemos ser religiosos, nós devemos ser cristãos. Sabe? E muitas vezes nós estamos aqui, Deus tem transformado as nossas vidas, e eu tenho visto a transformação na vida da maioria de vocês. Eu tenho presenciado isso. Só que sabe o que está dentro do nosso coração, irmãos? À medida que Deus vem nos transformando, à medida que Deus vem gerando o fogo dele e vem queimando as impurezas da nossa vida, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos julgando o nosso próximo, porque eu já venci tal coisa. Não, para que você faça parte do ministério, você precisa disso, daquilo e daquilo outro. Regras humanas. Deus não nos chamou para colocar regras, porque Ele não colocou condições para que nós venhamos a andar com Ele. Não há na Bíblia. Pelo contrário, Ele diz assim: vinde a mim como estás. Deus, Ele não olha para nós e fica falando assim: olha, Douglas, a hora que você alcançar, que você vencer isso, aquilo outro, eu vou te usar. Biga, eu só posso te usar se você, de agora em diante, for assim. É assim, irmãos? Por que nós teimamos em fazer isso com a igreja do Senhor? Fazemos ou não fazemos? Agora eu quero te perguntar: tem como nós sabermos a vida do nosso próximo? Eu te desafio. Você conhece a minha vida de verdade? E eu vou falar, é muito para menos do que para mais. Eu posso perguntar para a pessoa que mais próxima de mim aqui, inclusive a minha esposa: será que a minha esposa me conhece 100%? Sim ou não? Tem como a gente conhecer dessa forma? 100%? Irmãos, olha o tamanho do pecado que nós temos cometido com a obra do Senhor. Essa obra é de quem, irmãos? É do pastor Eduardo? É do Senhor. É somente dele.
Nós somos apenas um canal que vem aqui, cumpre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, pelo tempo que Deus quiser, e depois Ele vai levantar outro, e vai levantar outro, e eu gostaria que Deus levantasse outros e mais outros e mais outros, para fazer a vontade dEle. Deus me livre de ser o centro de alguma coisa. Então, se a obra não é minha, eu não tenho o direito de ficar colocando regras humanas. Pastor, então, nós vamos viver numa bagunça? Não, organização é uma coisa, regras são outras, regras humanas. Mas nós somos limitados, então a maioria das coisas e condições que nós colocamos para as pessoas é pela nossa ótica limitada, humana e falha. E eu quero, irmãos, nessa noite, vocês não têm noção o quanto eu chorei essa semana, porque eu não estou falando para vocês, eu estou falando para mim. Eu já cobrei dos meus pastores muitas vezes disciplina. Eu já cobrei deles que eles deveriam ser mais duro em determinados momentos, porque na minha ótica, aquele irmão não merecia ser levantado naquele momento. Eu já fiz isso. E infelizmente eu sei como que tem funcionado a igreja do Senhor, não o Ministério Caminho Santo, mas nós fazemos parte disso. E eu queria nessa noite, irmãos, eu acredito que Deus vai mudar a nossa forma de enxergar as pessoas. Sabe por quê? Porque Deus vai nos dar um crescimento tão grande, tão maravilhoso. Só que para que Deus faça isso, Ele precisa de transformar isso nas nossas vidas. Porque senão, quando as pessoas chegarem nesse lugar, nós vamos afastá-las do Senhor. Nós vamos fazer o que tem acontecido com tantas pessoas hoje lá fora. As pessoas se desviaram da presença de Deus, porque aquilo que elas queriam, elas não tiveram. Elas não tiveram o amor do Senhor de verdade nos seus corações. Elas tiveram o dedo apontado, o julgamento, porque elas não eram como nós achávamos que deveria ser. E eu tenho certeza que Deus vai mudar isso em nós. Deus vai pegar as coisas boas que Ele já tem feito no nosso meio, porque Deus tem mudado, Deus tem mexido conosco, e Deus vai ampliar isso, para que nós consigamos responder aquilo que Ele mesmo tem para nós, nesses dias ainda. Quer ser o maior, seja quem? O servo de todos. A Bíblia diz isso ou não? Abre lá, Mateus 20, 20. Nós não estamos administrando uma empresa, irmãos. A propósito, as empresas, hoje, já descobriram que se eles tratarem os funcionários como os empregados apenas, essa empresa ela tem uma tendência muito forte de fechar as portas, de viver em brigas internas que não levam ao crescimento dessa empresa. Isso é verdade ou não? Se para as empresas é assim, imagine para nós que somos corpo de Cristo. Se nós começarmos a achar que agora eu sou pastor, e aí todos vocês têm que me obedecer, e aí levanta os gerentes do local, que são os líderes, e aí passa assim, os gerentes respondem ao chefe, e aí as outras pessoas se submetem aos gerentes. Misericórdia, irmãos. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos um corpo que funciona, que tem sim cada um a sua função, mas essa função
quem determina é o próprio Deus. Não somos nós. Eu não tenho como olhar para nenhum de vocês com o meu olhar limitado e achar que eu tenho as respostas, que eu consigo decifrar o que está dentro do seu coração, porque infelizmente eu não posso fazer isso, e nem você. Mateus 20, 20. Olha o que está escrito, todos acharam? Então se chegou a ele uma mulher, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhes, podemos. Então lhe disse, bebereis o cálice, mas o assentar-se à minha direita ou esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. É novo, irmãos, o que nós temos vivido dentro da igreja hoje? Quem que quer exercer autoridade sobre as pessoas? Os maiorais, não é assim? Infelizmente é assim, irmãos. Quem quiser, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos... E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora vai comigo lá em Mateus 23. Versículo 11. Mas o maior dentre vós será vosso. Versículo 12. Quem a si mesmo se exaltar será, e quem a si mesmo se humilhar será. Vocês têm visto o quanto nós, igreja, pastores, e hoje eu posso falar de pastor. Vocês já perceberam o quanto nós queremos ser senhores dentro da igreja? O quanto nós, líderes, queremos ser senhores daquelas pessoas que Deus tem nos dado? Deus tem que ter misericórdia de nós, irmãos. Deus tem que nos ajudar nessa obra dele. Porque se nós continuarmos como nós estamos, a igreja do Senhor, ela vai se perder. Ela tem se perdido. Nunca houve tantas igrejas cheias como nós temos hoje. Mas igrejas vazias, de crentes, de verdade. De pessoas que verdadeiramente têm vivido um evangelho. Porque as pessoas estão dentro da igreja, mas estão machucadas, com depressão. Nós temos vivido dias onde os crentes estão ansiosos, deprimidos, pelo fato de ser julgado dentro da própria igreja. Irmãos, as pessoas, elas entram dentro da igreja para ser curada, amada, para sair e vencer aquilo que elas receberam lá no mundo, lá fora. Mas quando elas chegam aqui, elas ficam pior do que entrou. Porque eu e você temos afastado as pessoas de Deus. Nós temos julgado as pessoas pela roupa que ela veste, pela forma dela falar.
porque ela é diferente de mim, de você. E nós esquecemos que o Senhor morreu para todo ser humano. Para nós não interessa se a pessoa é branca, preta, se é homossexual, se é adúltero, se é prostituta. Isso não pode ser determinante para que eu a ame ou não. Pelo contrário, a Bíblia diz que quanto mais pecados me são perdoados, mais amor e gratidão essa pessoa vai ter por Deus. É assim ou não é? Mas será que a gente tem acreditado nisso de verdade? Será mesmo, irmãos, que Deus, Ele precisa de mim, de você, para julgar o próximo? Quem que nos colocou aqui como juízes? Ninguém. A Bíblia em momento nenhum, ela fala para que eu e você, ou o povo de Deus, venhamos a nos levantar para ajudar Deus a julgar essa terra. Fala alguma coisa nesse sentido? Não. Mas por que que nós teimamos em fazer isso no nosso dia a dia? Por que que nós teimamos em apontar o dedo para o nosso próximo? E insistir que está errado. Aquela pessoa não tem jeito. Irmão, sabe qual que é a pessoa que mais tem jeito? É aquela que ela já não acredita em si mesma, mas ela acha uma pessoa só para te dar um abraço. Uma só. As pessoas estão precisando só de um abraço, só de uma palavra. Você é especial. Só isso. Nós temos visto os testemunhos das mulheres que têm trabalhado com cura dentro da igreja. A maioria das pessoas foram machucadas, muitas delas pelos anos de vida, na sua infância e tudo. Mas o que agravou isso? Quando elas chegaram em um lugar onde elas acreditaram que elas seriam amadas, acolhidas, e elas viram que não. Muitas vezes naquele lugar, que é esse ambiente, elas são muito mais desprezadas pelas pessoas que deveriam estar abraçando e amando. Por que que esse curso, esses grupos, tem transformado vidas? Porque a única coisa que essas mulheres têm feito na vida das outras mulheres é ouvido, abraçado e amado. Mais nada. São pessoas que decidiram amar. Por que que o Ministério de Ação Social tem feito diferença e tem resgatado vidas? Porque esses homens e mulheres têm se levantado e ido àquelas pessoas que a maioria da sociedade não vê mais, não enxerga. E chegam ali e abraça aquelas pessoas, e canta, e fala, e é como se aquelas pessoas sentissem que talvez ainda tem jeito. É só por isso, irmãos. Eu tenho certeza que se você está aqui hoje, é porque de alguma forma você se sentiu amado. Só que Deus hoje, eu sei que nós temos feito isso, mas o Senhor nessa noite, Ele quer ampliar isso. É muito fácil amar o Kenner, amar o Divino, o Márcio, é fácil também. É muito fácil, irmãos, amar uns aos outros que estamos aqui, é ou não é? É fácil demais. Mas o Senhor, eu tenho certeza do que eu estou falando, irmãos. Deus vai trazer pessoas nesse lugar aqui,
que a hora que elas pisarem naquela porta ali, você vai assustar. Mas o Senhor vai nos ensinar a amar essa pessoa de tal forma que não vai haver lugar que vai caber as pessoas que vão aparecer. Simplesmente porque essas vidas vão ser amadas, não vão ser julgadas. Eu tenho que falar, eu me sinto muito amado nesse lugar. Eu sei que vocês se sentem amados, senão vocês não estariam aqui. Mas o Senhor hoje nos chamou para ir além, a sair do nosso clubinho de crentes e começar a olhar para as vidas que estão lá fora, que verdadeiramente estão desesperadas. E tem muitas vidas lá fora que estão desviadas das igrejas, porque foram julgadas, porque foram escorraçadas, porque cometeram erros e pecados. Esse não é o nosso papel. Eu volto a afirmar, eu como pastor, vocês líderes como líderes, não podem olhar para as pessoas e ter a pretensão que nós podemos saber quem pode e quem não pode fazer algo na obra do Senhor. Pastor, está liberado geral? Agora, então, as pessoas que chegarem aqui e que quiserem fazer parte de um ministério, mas não tiver numa cela, pode? Pode, irmãos. Pode. Em nome de Jesus, pode. Sabe por quê? Porque como eu apanhei essa semana por causa disso. Porque é interessante, sabe, nós pegarmos e ficarmos ali colocando as nossas regrinhas humanas. E aí, o que adianta eu proibir uma pessoa de fazer parte de um ministério porque ele não frequenta uma célula? E é tão simples resolver isso. O cara vai para a célula. Mudou a vida da pessoa? Sim ou não? Talvez não. Quantas pessoas, eu frequentei a igreja durante anos e estava com a minha vida arrebentada. Crente. Eu já fui líder de célula, irmãos, e estava com a minha vida arrebentada. Líder. E talvez meu pastor achava que estava tudo certo. O Eduardo pode orar para o fulano, para o ciclano. Talvez o irmãozinho que chegou lá na igreja, que tem apenas uma semana que ele está sentado no banco da igreja, ele tem muito mais autoridade para orar do que eu, crentão. Eu quero que a gente reveja os nossos conceitos, irmãos. Porque nós temos afastado as pessoas. Sabe? Eu acho que nós temos que fazer o caminho inverso. Nós devemos trazer as pessoas para nós, ganhá-las para nós. Pastor, mas e a responsabilidade, pastor? Pastor, a responsabilidade é nossa, como líder. A responsabilidade é sua como pastor. Minha não, irmãos. A responsabilidade é de Deus, a vida é dele. Eu não conheço a pessoa, eu vou conhecer aquilo que ela quiser me mostrar. Ah, só pode orar com o enfermo quem é líder. Não. Aonde? Qual Bíblia? Eu quero que vocês me diz, qual Bíblia que diz isso? Não tem. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quem cura é o pastor? Não. Quem cura é o líder? Não. Quem cura é Deus. Eu não quero, irmãos, edificar uma igreja aonde tem um grupo de pessoas que são santos aparentemente. Eu quero edificar uma igreja onde toda ela seja santa, porque ela tem buscado ao Senhor. Pastor, qual que é o critério então para entrar e fazer parte de um ministério? Seja crente, busca ao Senhor de verdade, tenha o desejo. Eu falei para Deus, irmãos, quando Deus jogou essa igreja no meu colo,
Eu falei para ele, não deixa ninguém chegar em mim e falar para mim assim, eu quero fazer isso, porque ele vai fazer. Eu falei isso para Deus lá atrás, e Deus me cobrou isso essa semana. Essa semana Deus me cobrou. Quem cuida dessa obra é o Senhor. Ele sabe. Então, a partir de hoje, líderes de célula, líderes de ministério, se alguém chegar em você e falar, eu quero fazer parte do seu ministério, abrace essa pessoa e ande com ela. Deixe ela. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você vai cuidar dessa vida. Você vai ensinar essa vida. Pastor, é um novo convertido. Melhor ainda, porque você tem a oportunidade de ensinar essa vida da forma correta. Amando, cuidando, mostrando para ela. Assim que o Senhor for te mostrando as falhas que essa pessoa precisar de vencer, você, em Deus, junto com Deus, você vai ajudar essa pessoa. Amém, líderes? Que a gente busque a Deus, não pelo que os nossos olhos humanos, limitados que têm enxergado. Porque se for assim, irmãos, nós vamos cometer um monte de erros que nós temos cometido durante os últimos anos da nossa existência. Porque como nós somos falhos, quantas pessoas, eu pergunto para você, quantas pessoas você conhece, que a primeira vez que você viu a pessoa, você falou, essa pessoa aí não presta. Mas com o passar dos dias que você foi convivendo com ela, você viu que era completamente diferente. E às vezes você viu que ela não prestava mesmo, a primeiro momento. Mas depois, na caminhada com Deus, ela foi mudada. A maioria dos grandes homens de Deus, em determinado momento da sua vida, a maioria, não todos, eles não prestavam de alguma forma. Mas Deus sempre acreditou. Deus acredita no improvável. Deus não vê como nós vemos. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém, disse o Senhor a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Essa aqui é a história de Davi. Davi tinha um monte de irmão, bonitão, grandão, fortão do exército. Davi o mais novinho, excluído. Samuel chega lá e começa a querer ungir cada um deles. Começa do mais velho, mais forte, o mais bonito. E aí Deus tem que vir e falar para Samuel, Samuel, presta atenção. Não é assim que eu enxergo. Então, irmãos, às vezes nós estamos afastando as pessoas, os Davis, os Paulos, da presença de Deus, por causa do nosso olhar humano, por um motivo que não cabe a nós, um julgamento humano e carnal nosso, limitado. Nós somos falhos, a nossa visão ela é muito falha e limitada. Nós temos senso crítico. Nós, irmãos, quantas vezes eu já olhei para alguém e falei assim, não, essa não dá, ou esse não dá. Inclusive uma dessas pessoas, e talvez a que eu mais imaginei que não dava, sou eu mesmo. Se tem uma pessoa que eu acreditava muito pouco ou quase nada, era em mim. Agora, depois que Deus tem feito o que Ele tem feito, Deus é poderoso. E Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Eu não conheço um pecador maior do que eu, porque eu sei quem eu sou. Você já olhou para a sua vida? Quando você foi tentado
a apontar o dedo para o próximo, você parou um minuto e olhou para a sua vida, irmão? Eu passei os últimos anos mais difíceis da minha vida. Uma luta minha comigo mesmo, sabe? Eu mesmo e Irene. Alguém já assistiu esse filme bobo? Pois é, era eu mesmo e Deus. E eu falava para Deus: Senhor, o que o Senhor tem visto aqui? Porque eu não consigo enxergar. Mas de alguma forma Ele viu alguma coisa. Ainda estou questionando Ele, espero que um dia Ele me dê essa resposta. Mas eu acredito na soberania dEle. Eu acredito que todo mundo tem jeito, porque está tendo jeito para nós, irmãos. Então, quando nós quisermos nos levantar para julgar o próximo, quando nós sentirmos tentado a isso, não deixe. Olhe para a sua vida. De verdade, você é a única pessoa que te conhece. Ninguém mais te conhece. Sua esposa não te conhece, seu marido não te conhece. É só você e Deus que conhece você mesmo. E olha que nós ainda temos coisas que nós não conhecemos de nós mesmos. Não somos nós que escolhemos as pessoas. Olha o que diz lá em João 6, 44, 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Tem aprendido de quem? Da parte do Pai. Tem aprendido do pastor? Tem aprendido do líder? Não. Tem aprendido da parte do Pai. O pastor e o líder têm um papel muito importante na igreja, se ele deixar ser usado por Deus. Mas apenas para dar a instrução. O convencimento vem do Senhor. Somente dele, irmãos. Tem pessoas que você fala, e de repente, num belo dia, ele está dentro do quarto lá, e o Espírito Santo fala no seu ouvido ali, e ele muda a vida dele. Aí ele chega ainda no pastor e fala assim: nossa, Deus falou comigo. Aí talvez é a palavra que você falou semana passada, mas a pessoa não ouviu. Por quê? Porque quem tem que falar com a pessoa é Deus. Agora, nós deixamos de falar por causa disso? Não. Nós continuamos, porque esse é o nosso papel como pastor e líder. De falar, dizer a palavra, de inculcar a palavra. Mas quem vai convencer e vai fazer é o próprio Deus, não somos nós. João 15, 16. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes a meu Pai, Ele vos conceda. Quem que te escolheu? Seu líder? Seu pastor? Deus. Diz assim: Deus me escolheu. Eu sou um escolhido do Senhor. Amém? Se não somos nós que escolhemos, nós não temos o direito de barrarmos, de proibirmos. A não ser, irmãos, sabe qual que é o único momento que eu posso proibir alguém de fazer algo na casa do Senhor? Só quando eu sei que essa pessoa deliberadamente está vivendo em pecado e não quer mudar de vida. Nesse momento, eu como pastor, você como líder, nós devemos proibir essa pessoa por um breve tempo até ela vencer. Esse é o único motivo. Fora isso, porque é novo convertido, eu não posso levantar um novo convertido para liderar a igreja do Senhor. Isso também a Bíblia diz. Eu não posso colocar um neófito para liderar a igreja do Senhor. Isso é responsabilidade nossa também. Mas para fazer parte de um ministério, para estar ativo no corpo de Cristo, não. Nós não temos que colocar regras humanas nisso. Amém? Então que nós tenhamos isso no nosso coração. Nós somos chamados para amar e ajudar as pessoas. Eu ajudo elas no meu caminhar com Deus.
mostrando com o nosso exemplo. Olha o que diz lá em Marcos 9, 38 e 40. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhes proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Isso aqui é novo, irmãos, o que eu estou falando para vocês. Mas a igreja do Senhor, ela tem se perdido. Os discípulos de Jesus, os crentão, os líderes levantados por Deus, o que eles fez? Eles estavam fazendo isso. O irmão estava lá, expulsando o demônio em nome de Jesus. Eles foram lá e falaram: não, você não anda com a gente? Você não pode fazer isso. O que Jesus falou? Não os proibais. Por quê? Porque ninguém que faz a obra do Senhor fica do mesmo jeito. Não tem como um novo convertido colocar a mão sobre um enfermo e essa pessoa ser curada e a vida desse cara não ser transformada. Como assim Deus usar um pecador como eu? Não tem como, irmãos. E só Deus sabe agir na vida das pessoas. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que elas estavam ali descrentes, de repente o Senhor usa uma ocasião para que ela seja usada como canal para restaurar um casamento. Talvez o casamento dela própria estava um fracasso, mas Deus cria uma circunstância, ela fala para aquela família é restaurada. Ela vira e fala: poxa, mas isso funciona. E ela volta e fala: não, eu quero continuar fazendo a vontade de Deus. E a vida dela é transformada por isso. Quando eu era novo convertido, quantas coisas Deus me fez viver. Eu lembro quando o Rafael era muito pequenininho, mais ou menos do tamanho da Cariele, da Rafaela. Ele estava enfermo, assim, muito ruim da gripe mesmo. Eu acordei à noite, ele estava com muita febre. Eu nunca esqueci disso. E eu peguei nele assim, ele estava muito quente. Eu coloquei a mão e orei. A oração mais simples que eu já fiz na minha vida. Eu vi ele esfriar na minha mão. Eu falei: Senhor, o Senhor existe. Era um novo convertido. Aquilo para mim fez uma diferença enorme. Eu falei: nossa, como que o Senhor me ouve? Deus, Ele deseja, irmãos, Ele deseja que cada um de nós, meros mortais, pessoas falhas como eu e você, possa ser o canal de Deus para abençoar o nosso próximo. Olha o que Jesus diz para a mulher que foi pega em adultério. E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Aquela mulher, ela não foi apedrejada. Aqueles homens estavam ali. E por um milagre de Deus, ela não foi apedrejada. Mas Jesus vira e fala para ela: tua fé. Olha o que está escrito em João 17, 11 e 12. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, quando eu estava com eles, os guardava no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumpra as Escrituras. Nós não temos o poder de guardar ninguém. Nós temos a mania de falar assim: eu não posso deixar fulano fazer isso, ciclano fazer aquilo, porque vem o contra-ataque. Irmãos, nós vivemos sobre o contra-ataque do diabo. Ele está onde? Ao nosso
derredor o tempo inteiro, procurando uma ocasião para nos pegar. Não é só o novo convertido, não. Agora, sabe qual foi a revelação que Deus me deu? Quando nós somos novos convertidos, que nós somos o quê? Crianças na fé. O Senhor tem um cuidado todo especial com as crianças. Nós somos considerados crianças quando nós ainda estamos nos primeiros passos da vida cristã. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham mesmo que Deus vai desamparar o novo convertido? Vai deixar o diabo tocar naquela vida de alguma forma? Não vai, irmãos. Aí nós temos que acreditar no amor de Deus como Pai, que Ele tem por nós. Ele nos ama tanto que Ele vai cuidar de nós. Vocês acham que uma pessoa que deseja mesmo fazer a vontade de Deus, que quis entrar no ministério, que quis se envolver, que quis fazer algo dentro da igreja, que está com o coração queimando, vocês acham que Deus vai deixar o diabo tocar na vida dessa pessoa? Que Deus é esse que nós servimos? Vocês acham que Deus precisa de mim, de você, para cuidar dessa pessoa? Nós temos enxergado errado, irmãos. Infelizmente, nós temos tido a nossa visão errada. Porque não é isso que a palavra de Deus diz aqui. A palavra de Deus diz que Ele mesmo cuida de nós. Quando Ele foi para Deus, Ele mesmo enviou o Consolador. Ele está conosco, Ele vive dentro de nós. E Ele vai se encarregar de cuidar da minha vida e da sua. Quem tem que se preocupar mais somos nós, pastores e líderes. Porque nós conhecemos mais. Apesar de Deus continuar nos guardando a cada dia, nos livrando de todo mal, Ele nos livra todo dia. Mas é claro que aí nós, muitas vezes, pelo nosso conhecimento e a intimidade que nós deveríamos ter e não estamos tendo, talvez nós abrimos brechas que acaba atingindo as nossas vidas. Isso pode acontecer, mas um novo convertido não. Não tem como. Deus, Ele não somos como nós, que tem uma criança pequenininha, e por mais que a gente proteja ali, a gente corre atrás o dia inteiro, tentando proteger, uma hora ou outra cai e ainda machuca. Nós somos limitados, Deus não é assim. Deus, Ele cuida de verdade. Deus, Ele não tem nada que pode te atingir, irmãos, porque Ele te ama. Deus deseja que nós ajudemos uns aos outros em todas as suas fraquezas. Deus nos colocou como canais de inspiração. Deus nos colocou como canais de inspiração. Sabe para que serve eu e você, crentes mais velhos, maduros na fé, pastores e líderes, e todos vocês, irmãos, levantados por Deus, para ser inspiração para o nosso próximo. Não é para julgar, não é para apontar o dedo. Se o seu irmão não está fazendo aquilo que você acredita que ele já deveria estar fazendo, ame essa pessoa mais do que nunca, e essa pessoa vai ser transformada, eu garanto para você. Seja inspiração. Se essa pessoa tem tido testemunho errado, dê um bom testemunho hoje, amanhã, depois, e o seu testemunho vai mudar essa pessoa. Não olhe e fale assim, mas o fulano ou o ciclano está fazendo isso e aquilo de errado, então eu vou desistir. Não, porque eu sou crente, em primeiro lugar para mim, irmãos. O maior beneficiado da minha mudança pessoal sou eu mesmo. Então busque em Deus desesperadamente ser o melhor crente que você pode ser, e você vai começar a ver as pessoas correndo atrás de você e procurando a vida que você tem. E você vai ter a oportunidade de ver essas vidas sendo transformadas e se rendendo aos pés do Senhor. Em vez de você falar, porque a Bíblia diz, não, viva o que a Bíblia diz. Esse é o maior desafio que eu tenho hoje. É de viver aquilo que eu, até um tempo atrás, eu ainda não conseguia. O meu maior desafio é ser melhor do que eu fui hoje, do que eu fui ontem.
eu ser melhor amanhã. Esse é o meu maior desafio. O meu maior desafio, irmãos, não é edificar uma igreja. Porque a igreja, eu volto a repetir, não é minha. Então eu não posso fazer nada, nem pela minha esposa e pelos meus filhos. Não posso. A não ser mostrar o meu testemunho de vida. Só isso. E eu sei o quanto isso é difícil. O quanto é difícil vencer a mim mesmo. Mas eu sei que quanto mais eu me esforço, mais as pessoas olham, mais as pessoas acreditam que tem jeito. Eu sei disso. Que a gente faça isso, irmãos. Deus nos chamou hoje para ir além. Para ir além do que nós temos experimentado até aqui. Sabe o amor que você tem demonstrado por esse irmão e irmã que você gosta muito? Comece a fazer isso pelaquela pessoa que você não gosta tanto, que você ainda não consegue andar junto com ela. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Eu tenho certeza que você vai experimentar o que você jamais sonhou. Para encerrar, 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze sua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Isso aqui é Paulo falando para Timóteo. Não despreze o que você está vivendo hoje. Não despreze a vida que você tem hoje, mas torna-te padrão. Aqui ele não fala, Timóteo, você chega naquela cidade e começa a repreender as pessoas, dizer que elas estão fazendo certo ou errado. Ele diz, seja padrão, seja exemplo, seja modelo. Era assim que os cristãos ganhavam outras pessoas, com o seu procedimento, sendo modelo de amor, modelo de perseverança, modelo de fé, modelo de pureza, irmãos. O que as pessoas têm visto em nós? Fique de pé.